Ah, Thales, então é só tomar cálcio. Meu médico me passou cálcio por conta da osteoporose. Se tomar cálcio resolvesse a osteoporose, você acha que as pessoas continuariam com osteoporose? O que a osteopenia e a osteoporose têm a ver com o controle dos sintomas da autoimune? O que é osteopenia e osteoporose? É a perda da densidade óssea, a qualidade e a densidade, ou seja, a quantidade de osso, o peso de osso que você tem. Então, para vocês entenderem isso, a gente tem dois tipos de células. Uma que produz osso e a outra que destrói o osso. É como se a gente tivesse dois soldadinhos aí dentro do nosso corpo. Os osteoblastos que constroem o osso e os osteoclastos que destroem, que ficam ali marretando o osso, destruindo o osso. Tá? Então a gente tem essas duas células no corpo, essas duas funções, e o equilíbrio se mantém dessa forma. Então, só que quando você tem uma maior ativação de osteoclastos em relação a osteoblastos, ou seja, quando você tem uma maior quantidade de soldados que vão destruir osso ao invés de construir osso, existe uma degradação maior, gerando uma osteopenia, que é a descalcificação. E depois, num segundo momento, pode vir a osteoporose, que é um quadro mais grave. Então, é como se existisse a pessoa com uma massa óssea normal, a pessoa com osteoporose, e aqui no meio a pessoa com osteopenia. Então, sabe aquelas pedras pómeis que você vê em loja de estética, loja que vende cosmético? Então, aquela pedra pómeis, aqueles poros, é como se fosse o seu osso, tá? Então, quanto antes uma pessoa com osteopenia agir para controlar, para reverter a sua osteopenia antes que isso se torne uma osteoporose, melhor, tá? Isso aqui tem uma aula no meu curso, no método MPR, em que eu falo só sobre osteopenia e osteoporose. Porque apesar de não ser uma doença autoimune, é uma condição pré-existente, ou seja, é uma condição que existe, que coexiste nas pessoas com doenças autoimunes, principalmente, né, em mulheres na menopausa. Isso vai ter muitos impactos negativos na qualidade de vida, né? Então, por que uma pessoa com doença autoimune desenvolve uma osteopenia e uma osteoporose? Um fator que faz você perder massa óssea é a utilização de corticoides. Então, se você utiliza corticoides de longo prazo, anos e anos utilizando corticoides, isso favorece a sua perda de massa óssea. Então, mais um motivo para você querer silenciar os sintomas da autoimune para conseguir desmamar desse corticoide aí de longa data que, porventura, você usa. A inatividade física também é um fator que favorece você a perder essa massa óssea, porque quando você faz o estímulo físico, você está estimulando os soldadinhos que constroem. Então, ao invés de você estar com a destruição maior que a construção, o exercício, só de você bater o calcanhar no chão, fazer todo tipo de exercício, seja aeróbico, seja de força, você está estimulando esse equilíbrio, tá bom? Então, a atividade física é fundamental. A deficiência de ácido clorídrico, né? Então, quando você toma remédio para alterar a acidez do seu estômago, ou quando você tem, de repente, uma gastrite autoimune, enfim, geralmente, ou até pelo próprio processo do envelhecimento, né? A partir de 40 anos, a gente começa a diminuir a nossa produção de ácido clorídrico. Então, essa deficiência não digere bem as proteínas, que são importantes para a construção da matriz óssea, e também não ativa, não ioniza minerais e vitaminas que são importantes para a saúde óssea, tá? Além disso, a ingestão de álcool, a ingestão de cafeína compete com cálcio, uma alimentação ácida. O que é uma alimentação ácida? Quando você tem uma dieta ácida,
Ou seja, quando você ingere industrializado, excesso de proteína, excesso de laticínios, você tem uma alimentação mais acidificante. Quando você ingere poucos alimentos alcalinos, como frutas, verduras, raízes, tubérculos, você tem uma alimentação que, no fim das contas, é acidificante. E aí, quando você tem uma alimentação acidificante, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai puxar cálcio do seu osso, porque o cálcio é um mineral que vai ajudar na alcalinização do sangue. E nós temos mecanismos para manter esse equilíbrio ácido básico. Só que qual o custo disso? Eu puxar cálcio do meu osso. Estou puxando o cálcio do meu osso na tentativa de alcalinizar. E aí eu estou o quê? Estou tirando o cálcio do meu osso, eu estou desmineralizando o meu osso. Então, uma dieta acidificante, hiperproteica, rica em embutidos, laticínios e baixos em alimentos alcalinos, como frutas, verduras, vegetais, de forma geral, faz com que eu perca cálcio do meu osso e leve esse cálcio para a corrente sanguínea. Ah, Tarles, então é só tomar cálcio. Meu médico me passou cálcio por conta da osteoporose. Veja bem, se tomar cálcio resolvesse a osteoporose, você acha que as pessoas continuariam com osteoporose? Porque a primeira coisa que o médico faz ao receber uma pessoa com diagnóstico de osteopenia, osteoporose, é passar cálcio. Mas essas pessoas continuam agravando o seu grau de osteopenia e osteoporose. E sim, o cálcio é o principal constituinte do osso. Mas qual que é o problema? Isso tem um efeito colateral, não resolve o problema, porque esse tipo de cálcio aumenta as chances de você infartar. Porque esse cálcio que você toma, ele tem uma maior chance de parar em tecidos e em partes do seu corpo que não deveria, que não é osso, que não é dente. Então, ele aumenta as chances de você colocar esse cálcio nas artérias. Então, eu acabei de falar sobre colesterol ali, né? Então, inflamação, mais cálcio na corrente sanguínea, isso faz uma placa de gordura e calcifica a sua artéria, dificultando a passagem do fluxo sanguíneo. Isso também favorece a cálculos renais, cálculos nos ouvidos, né? Então, isso pode causar zumbido, calcificação das juntas, articulações, das mamas, tireoide, bico de papagaio, esporão. Acúmulo de cálcio nos tecidos pela suplementação de cálcio. Da mesma forma que essa dieta acidificante que porventura você tenha, está puxando o cálcio do seu osso para alcalinizar o seu sangue, esse cálcio que está circulando depois, em vez de ele voltar para o osso, ele pode parar nessas partes moles, causando um esporão, causando um enrijecimento arterial, causando pedras nos rins, por exemplo, tá? Então, não é só tomar cálcio. Leite e derivados, além dessa caseína do leite causar um estímulo imunológico que vai fazer o seu corpo reagir contra a caseína, contra a proteína do leite e fazer a cascata autoimune se manter ativa, esse leite, o cálcio do leite, ele não é bem aproveitado pelo organismo. Então, se você vê uma tabela de cálcio, você vai ver que os laticínios são, sim, os alimentos mais ricos em cálcio. Mas não é simplesmente ter cálcio. A gente tem que ver o alimento de forma integral. Vocês não estão sempre me vendo aqui falar sobre visão integrativa? Olhar para você como um ser integral? A gente também tem que olhar para o alimento de forma integral. Não adianta ele me trazer cálcio e me trazer uma série de consequências negativas. Então, não olhe simplesmente o leite e derivados como uma fonte de cálcio. Eu preciso aproveitar, assimilar, absorver esse cálcio.
E o leite, a composição dele, pela quantidade de fosfato, pela desproporção de outros minerais que são importantes para a fixação do cálcio nos ossos, como magnésio, vitamina K2, enfim, mais de 20 vitaminas e minerais que fazem esse processo, ele facilita, ele não se torna um alimento bom para quem está aí querendo reverter essa osteopenia, osteoporose, tá? Então, veja o alimento de forma integral. Então, você pode preferir... Ah, Thales, mas e daí? Eu não tomo mais leite, tirei o leite porque você ouviu você falar que a caseína é inflamatória, que a caseína vai manter minha autoimune ativa, mas o meu médico ortopedista me falou que eu preciso tomar leite para poder reverter, ou pelo menos parar a evolução da minha osteoporose. E aí, como é que fica? Bom, o mais importante é você utilizar o cálcio de origem vegetal. E onde que você encontra cálcio? Você encontra nos vegetais verde escuro, como couve, espinafre, no brócolis, você encontra também no repolho, na sardinha, nas leguminosas de forma geral, tá? Então, essas fontes vegetais, eles vão ter um bom perfil de vitaminas e minerais que vão fazer com que esse cálcio chegue até onde ele deve chegar, que é o osso e os dentes, contração muscular, enfim, e não se depositar em tecidos moles, em partes moles do seu corpo, causando um problema ainda maior, tá? Então, não é reverter a osteopenia ou uma osteoporose, é possível, mas não é tomando cálcio, não é agregando ou não é depositando toda a expectativa, toda a responsabilidade por uma cápsula de suplemento de cálcio e achando que isso vai brecar, frear a sua osteopenia, osteoporose. Precisa reverter, precisa mudar os fatores de vida como um todo, né? Então, se você toma corticoide por conta de uma autoimune, o objetivo é silenciar essa autoimune, fazer com que você não precise ficar usando corticoide de forma contínua. Tá, tudo bem se eu preciso usar 15 dias, 30 dias, mas se eu passo a vida nessa dependência, eu estou fazendo um fator de risco importante para perder, para favorecer e aumentar meu risco de osteopenia e osteoporose. O sedentarismo, né? O fato de você ficar aí parado, só andar o básico também faz você perder massa óssea. Ingestão de álcool, cigarro, uma alimentação acidificante vai interferir no controle, na reversão da sua perda óssea e também na sua autoimune. Tá vendo como tá tudo interligado? Que se a gente foca no terreno biológico, se a gente foca em você e não na doença, o equilíbrio se restabelece e você mira na autoimune e acerta nas outras coisas, como a osteoporose e a osteopenia. Fechou? Foque em você e não na doença.